Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. E hoje, o que a gente vai estar comentando? Eu vou comentar de uma decisão do STJ que analisou um caso envolvendo, né, um recurso do contribuinte, né, que ele foi autuado pela Receita Federal tendo em vista que ele utilizava, né, empresas do Simples Nacional que prestavam serviço para a empresa operacional, né, e o físico entendeu que, na verdade, havia uma simulação, uma fraude, e elas eram interpostas pessoas que, na verdade, eram empregados da empresa. Então, esse é o caso que a gente vai analisar hoje. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, para poder receber as notificações, compartilha esse vídeo para as pessoas que você acha interessante, porque seu apoio ajuda na divulgação do canal para a gente poder continuar o nosso trabalho para poder ensinar contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. Então, hoje, o que que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando da decisão envolvendo o recurso especial 1652347, que envolve a utilização de empresas do Simples Nacional, né, que seria uma espécie de terceirização, porque elas prestam serviço para empresas operacionais. Aí o físico entendeu que isso, na verdade, essas empresas não existem, na verdade, seriam empregados da pessoa jurídica, e ela fez aquilo para poder economizar encargos previdenciários. A gente já fez um vídeo sobre isso, no bate-papo tributário, e hoje eu vou comentar dessa decisão do STJ. Por que que eu vou comentar? Primeiro, porque é uma decisão do STJ. Segundo, porque ela tem algumas peculiaridades que é interessante, porque não foi uma decisão unânime, foi por maioria de votos, tiveram 3 votos favoráveis à tese da Fazenda e 2 votos contra. É importante a gente analisar, né, os fundamentos dessa decisão. Então, esse caso envolve aqui uma empresa chamada Lunender, que ela tinha contratado algumas prestadoras de serviços que estavam no Simples Nacional. Essas empresas se chamavam Isabel, MJM, de Lions, Neon, Cedarve e ARV. Aí o fisco, com base nos indícios que foram coletados, entendeu que, na verdade, essas empresas elas eram interpostas pessoas que haviam um vínculo de emprego, que na verdade eram funcionários que estavam simulando uma prestação de serviço, e com base na fraude de simulação acabou autuando os encargos, exigindo os encargos previdenciários dessa empresa. Aí, esse caso foi julgado no CARF, o contribuinte acabou não tendo sucesso e entrou com o Poder Judiciário com ação anulatória. Teve uma sentença favorável em primeira instância, teve um acordo desfavorável no Tribunal Regional Federal. Aí eles entraram com embargos infringentes e os embargos infringentes reformaram o acordo desfavorável, né? Porque foi feita uma análise um pouco melhor das provas, né, do caso, e o TRF decidiu reformar o seu acordo. E aqui está a emenda do acordo, é o tributário, embargos infringentes, lançamento fiscal, contribuições previdenciárias, relação de emprego, não demonstração dos elementos característicos do vínculo laboral. Então, nesse caso, a comprovação do trabalho sob dependência exige mais do que evidências externas à relação de emprego, sendo necessário analisar a natureza intrínseca do vínculo, sobretudo a questão da subordinação, que envolve a quantidade e intensidade das ordens permanentes de serviços que serão cumpridas pelo empregado sob o mando do empregador. Os fatos apontados no relatório fiscal não demonstram o elemento fundamental que distingue a relação de emprego, a subordinação aliada aos pressupostos da não eventualidade, possibilidade de idoneidade, ainda que a nítida atuação da embargante nas áreas de administração de pessoal, contábil e financeira das empresas contratadas, além da cedência de imóveis do capital social reduzido, aponte a formação de grupo econômico. A exposição detalhada no relatório fiscal complementar não corrobora de modo inequívoco a conclusão que os empregados prestavam serviço por ordens da embargante. A exclusividade não é elemento característico da relação de emprego. O que distingue é justamente a ausência de autonomia, pois o empregado não pode negar a cumprir ordens do empregador, em virtude do poder de mando, traço essencial da subordinação. A mera possibilidade, concretizada ou não, de um contratado escolher se prestará serviço de A ou B evidencia a não sujeição jurídica e a auto-organização da atividade exercícia, visto que o autônomo presta serviço em proveito próprio, decidindo qual o trabalho de convém. Competindo a fiscalização previdenciária apresentar elementos capazes de comprovar a existência de vínculo empregatício entre os opostos empregados e empresa embargante, na falta de provas sobre os requisitos necessários ao reconhecimento da natureza empregatícia do vínculo, não há como subsistir a atuação realizada. Resumindo, o tribunal entendeu que não houve provas suficientes por parte da autoridade fiscal que havia uma relação de emprego entre a Lunender e as empresas prestadoras de serviços. Apesar de haver indícios que era o mesmo grupo empresarial, um grupo econômico, por quê?
os ativos que formaram as empresas prestadoras de serviço vieram, né, da empresa operacional, né, alguns funcionários foram demitidos, foram contratados, apesar de todos esses indícios que faziam parte do mesmo grupo econômico, o tribunal entendeu que a autoridade fiscal não conseguiu demonstrar a questão do vínculo empregatício. Então, não conseguiu demonstrar que havia subordinação, né, onerosidade, todos aqueles requisitos previstos no artigo 3º da CLT. Então, com base nisso, eles reformaram, entendendo que a Nunes tinha razão e acabaram anulando o auto de infração. Aí, a Procuradoria da Fazenda Nacional ingressou com recurso especial, isso subiu para o STJ, e o STJ julgou favorável à Procuradoria, reformando o acórdão proferido no tribunal, né? O relator é o ministro Francisco Falcão e os ministros Herman Benjamin e Fernando Vilela, voto vista, votaram com o ministro relator e, vencidos os ministros Mauro Campbell Marques e a Sussete Magalhães que entenderam, né, que o TRF estava correto, que não há provas de que havia relação de emprego, portanto, não havia por que reformar o acordo. Então, tem alguns pontos interessantes em relação a esse julgamento que eu gostaria de comentar com vocês. Então, o ministro Falcão, no seu voto, né, eu trouxe aqui os trechos da emenda que vale a pena a gente estar comentando. Então, ele fala: configurada a ilicitude da terceirização mediante pessoas jurídicas indepósitas, empresas de fachada, com fraude, simulação e confusão patrimonial entre esta e a tomadora, principalmente na administração de pessoal, firma-se o vínculo empregatício direto entre a tomadora e os empregados, fictivamente contratados pelas empresas interpostas. Decisão fática em relação ao atendimento do STF no julgamento da TPF 334 RE 958-252 de Minas Gerais, no sentido da viabilidade da exerção de atividade afim. Não cabe reconhecer a eficácia da conduta do contribuinte que simula negócio jurídico com os culpas de parte forçamento da tributação, dissimulando o conhecido fato gerador das contribuições previdenciárias, seu elemento constitutivo consistente da subordinação laboral presente no vínculo firmado diretamente entre o tomador, empregado e as empresas de fachada, né? E aí, continuando o voto, né, que é inclusive um ponto de crítica do voto vencido, né? Que o relator ele se baseou seu voto no acórdão reformado, não no acórdão que foi o acordo eh, dos embargos infringentes. Então, baseou naqueles fatos do acordo anterior que havia reconhecido que não havia, que havia relação de emprego. Só que ele deveria se atrer, no seu caso, ao acordo que foi no novo acordo, e não foi isso que acabou fazendo. Então, tanto a ministra Suzete quanto o ministro Mauro Campbell entenderam, por força disso, que não deveria haver a reforma por parte do STJ. E aí, se a gente continuar aqui, dentro do voto do relator, né, ele basicamente ele comenta o acordo reformado, não o acordo novo que foi decidido pelo tribunal por força dos embargos infringentes. Então, ele vai falar: no caso da autoridade tributária fiscalizadora, realiza minucioso exibição e exame de registro tanto da empresa Lunena quanto de cada uma das empresas apontadas como suas prestadoras. Gisabel, ME, MJE, Lions, Confecções Neon Indústria e Comércio, da Árvore Confecções e RV. Esse exame de declaração tributária passou a lavatura dos autos de infração relativos às condições previdenciárias, incidentes sobre a remuneração de empregados e correspondentes obrigações acessórias. Com efeito, foi efetivamente demonstrado pelo fisco a necessidade da terceirização, ante a natureza dessas prestadoras como pessoa jurídica interposta. Essas empresas de fachada figuravam como mera parte integrante do processo industrial, da Lunender. Nada que os empregados fictamente contratados por referidas empresas interpostas prestaram, em verdade, serviço diretamente no nele, com finalidade de sonegar contribuições previdenciárias e permitir que empresas interpostas fossem incluídas no Simples Nacional. Ademais, o artigo 116, na verdade, aqui seria o parágrafo do CTN, extrai que quando se trata de situação de fato do fato gerador, desde o momento que se verificar as circunstâncias materiais necessárias a que produz efeitos que normalmente são de ação própria, portanto, sendo vislumbrado o auditoria fiscal a existência de requisitos que constituem a relação de empregatícia, ajude de acordo com o princípio da legalidade a efetuar o devido no seu tributário. Ele está validando a aplicação do parágrafo do artigo 116 do CTN. A gente sabe que ele precisa ser regulamentado, e não foi até hoje. Então, o STJ, eu não sei porque ele
teve esse entendimento de aplicação disso. Assim, não cabe não reconhecer a eficácia com conduta do contribuinte que simula negócio jurídico com o escopo de escapar artificiosamente da tributação, dissimulando a ocorrência do fato gerador da condição previdenciária em seu elemento constitutivo consistente na subordinação laboral presente no vínculo firmado diretamente entre o trabalhador os empregados e empresas de fachada. Então, esse foi o fundamento do voto do relator, que entendeu que essas são empresas de fachada, faz parte do mesmo grupo econômico, os elementos que foram apresentados pela autoridade fiscal para mim são suficientes, portanto, eu estou reconhecendo o recurso da Fazenda. Aí o ministro Herman Benjamin, que acompanhou o relator, também vai nessa mesma linha, ele acaba até transcrevendo parte do acordo reformado que fala dos elementos que subsidiaram a autoridade fiscal para entender que aquelas empresas não eram legítimas. Então, o item 14, que é o que primeiro o item 9 fala da aplicação do parágrafo único do CTN, né? Que a gente sabe ainda é uma norma que não está regulamentada, então não poderia ser aplicada, mas o STJ entendeu que sim me causa estranheza esse entendimento. E aí o item 14 da emenda do acordo que fala, cita especificamente as seguintes situações, empresas de diesel, faturas de refornecimento de água e de energia elétrica relativas ao ano 2001, 2002, sem o nome de Antídio Lunelli, sócio-diretor da empresa Lunelli. Em 2003, o capital social da empresa, que geralmente equivalia a 21 salários mínimos, foi reduzido para R$ 3.000, é suficiente para as diferentes despesas de locação. A empresa digital presta serviço exclusivamente para a Lunender, fala da exclusividade. Os cheques emitidos para pagamento de empregados e fornecedores são de constitucionalidade da pessoa que não mantém vínculo formal com o Gisel. Então, ele pega os itens, né, fundamentando a autuação fiscal que foram citados no acordo reformado, para poder fundamentar o seu voto, para poder acompanhar o relator, né? Aí o ministro Mauro Campion decide de maneira diversa do relator, ele entende que não há elementos suficientes para dizer que é a relação de emprego e, portanto, ele nega provimento ao recurso especial da Fazenda. Então, o reconhecimento da relação de emprego põe que sejam presentes respectivas requisitos de subordinação, ornamentalidade, personalidade e remuneração. No caso concreto, o Tribunal de Origem entendeu a ausência desses requisitos e afirmou que não é possível que se reconheça o vínculo empreguista por presunção. Assim, imperioso, a adoção de entendimento diverso pressupõe o enfrentamento da matéria fática, o que não é possível em sede de recurso especial, razão do óbice da súmula 7 da STJ. Né? Pegando nessa linha, e ele deixa bem claro, olha, a gente está analisando o acórdão novo que foi julgado dos embargos infringentes. A gente não pode analisar o embargo reformado, porque aquilo lá não existe mais. Então, deixa bem claro isso. E a ministra Suzete Magalhães também não acompanha o relator, vai na mesma linha do ministro Campbell, entendendo que não há elementos suficientes para caracterizar a relação de emprego. Então, assim, diante do contexto fático proprietado dos atos, que essa corte pudesse decidir, em sentido contrário, seria necessário reexame das provas produzidas no processo que é de vedado, essa é a coisa especial, entendeu? A gente não pode analisar a prova novamente. Então, isso compete ao tribunal. Então, não caberia. O STJ tem analisar outras questões. Além disso, com razão, a parte recorrida, quando alega em contas razões que, em momento algum, recorrente ataca o principal argumento que sustentou o acordo recorrido, ou seja, existe caracterização de fiscalização do vínculo de emprego entre os empregados das facções e a Lunenda, que pudesse sustentar a atuação fiscal. Nesse sentido, o destaque seguinte esteja para o Ministério Público. Ademais, a União limitou-se a reduzir a legalidade do planejamento tributário e deixou de infirmar o fundamento principal da possibilidade do reconhecimento da regulação tributária, sem comprovação de relação de emprego, o que caracteriza a ausência de impugnação e fundamento autônomo do Aresto da aplicação analógica à súmula 283 do 84 do STF. Então, o próprio Ministério Público reconhece que a autoridade fiscal falhou no seu trabalho. Ela deveria ter embasado melhor a auto de infração. E por isso, tanto o ministro Campbell quanto a ministra Suzete entenderam que o recurso especial da Fazenda não poderia ser dado provimento. Então, isso é importante para a gente verificar, né? Que é importante analisar a questão do fundamento da autodifração, a qualificação da autodifração e combater muito esses trechos para poder ter sucesso na sua discussão. Eu acho que nesse caso, infelizmente, o contribuinte acabou não tendo sucesso, que a maioria dos ministros deu de maneira diversa, apesar que a gente entende que houve um abuso por parte do contribuinte em utilizar a empresa do Simples para poder prestar esses serviços, né? Que a gente já comentou aqui no bate-papo tributário, e, nesse caso acabou dando esse resultado desse julgamento, né? Então, é isso que eu queria falar nessa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou,
compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para receber as notificações e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima.